Não, né? Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o versículo 13. Para nossa meditação, quero pedir aos irmãos que estão aí transitando aí fora, vamos entrar para dentro do templo, irmãos, agora chegou a hora do momento da palavra. Logo após a ministração da palavra, nós estaremos servindo a Santa Ceia e a oferta vai ficar para o final, amém? Então, eu quero pedir ao obreiro, se tiver alguém fora transitando, entre para dentro do templo para nós meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o Bereshit, é o primeiro livro, início, capítulo 3, versículo 13. Depois nós vamos parafrasear esse texto indo para Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas primeiro nós vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículo 13. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Que diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, Tiago, capítulo 4 e o versículo 7. Tem gente caçando lá no Velho Testamento. É no Novo, irmão. É, isso é mesmo, é aí. Tiago, capítulo 4. Quem já achou? Quem não achou, diga misericórdia. Ixi. O Desi já achou, ele é bom de Bíblia, é teólogo. Amém? Bora lá. O que é que diz aí? Não, irmão, lê com vida, pelo amor de Deus. O que é que diz aí? Sujeitai-vos a Deus e resistir, e Ele fugirá. Bora lá mais uma vez. Sujeitai-vos, resistir, e Ele. Mas ó, sujeitai-vos, resistir, e Ele. Por isso nada, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, o máximo da sua atenção, por gentileza, para nós meditarmos naquilo que Deus falar ao nosso coração. Hoje pela tarde, ali em casa, orando, buscando a presença do Eterno, e o Espírito Santo trouxe essa reflexão, essa meditação ao nosso coração. Nós lemos dois textos do exemplar bíblico, Gênesis capítulo 3, versículo 13 e 14, e lemos Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Se você analisar, Gênesis fica no Velho Testamento.
Amém? E Tiago fica, a Bíblia é composta por quantos testamentos? Velho e Novo. Quantos capítulos tem no Velho Testamento? Quem sabe? 40. Quantos livros tem no Velho Testamento? Quanto? Fala com certeza, irmão. Isso. O povo está falando com medo. Quantos tem no Novo Testamento? 29. Meu Deus. Olha a riqueza de Bíblia que o povo está tendo nessa geração. Não sabe nem quanto livro tem a Bíblia. Quanto livro tem a Bíblia dele? Ah, agora sim. Quanto do velho? Quanto do novo? 27 com 39? Pronto. Diga glória a Deus. Diga para não esqueça da minha trabalho. Observe que há uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Às vezes, os críticos da Bíblia dizem assim: ah, a Bíblia é mentirosa, ah, a Bíblia foi escrita por homens, ah, a Bíblia tem cheio de erros, cheio de contradições. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e não há erros na Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca se esqueça disso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como assim, bispo? Tem coisas que você lê, que no livro que você lê, talvez não esteja a explicação, mas já em outro livro, aquela explicação vai ser explicada. Por quê? Porque é uma ligação. E o mais interessante, para quem não sabe, que os escritores da Bíblia, cerca de 40 homens, escreveram a Bíblia. Muitos deles nem se conheciam. E eram em épocas diferentes, em tempos diferentes. Alguns nasceram muito à frente e outros nasceram muito atrás da época dos outros. Mas se você pegar a Bíblia, há uma ligação espiritual. Por quê? Porque isso não é um livro somente da terra, é um livro celestial. É a palavra de Deus, é a Bíblia de Deus, é o hábito de Deus que destinado através da medida da Escritura, é o próprio Deus E o que nós vamos estudar hoje, esta noite, queridos, é uma ligação, é uma revelação. Em toda a Bíblia Sagrada vai falar, vai apontar para o inimigo, mas também vai apontar para o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus. Nós lemos aqui no capítulo 3 de Gênesis o início, quando houve a primeira queda. A história a gente já conhece. Deus colocou o homem no jardim, fez o homem do pó, e o homem passou a ser alma vivente. Logo após, Deus fez a mulher. A mulher veio do pó, a mulher veio da costela de uma parte do homem. Quando o homem dorme, a Bíblia vai dizer que Deus tira, extrai do homem de uma das suas costelas e faz a mulher. Então a mulher veio do homem. E a mulher está ali. Deus agora vai dar uma ordem. E a ordem que Deus vai dar para ambos é: de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, porque o alimento do homem era saudável, o alimento do homem era nutritivo,
O homem se alimentava daquilo que a terra produzia para ele. Na verdade, Deus criou a terra com todas as suas ações para beneficiar unicamente o homem. A água, os alimentos, tudo para a alimentação de quem? Do homem. O homem está se alimentando. O homem está vivendo junto com a sua mulher. Só que Deus dá uma ordem para o homem. E a ordem que Deus vai dar para o homem é que da fruta que estava no meio do jardim, dessa eles não poderiam comer. Porque se eles comessem, certamente morreriam. Ali estava imposto uma lei. Ali foi imposto uma restrição. Todas as árvores, eles poderiam, dos frutos, se alimentar, porque era para eles. Foi feito para eles viverem, para eles coabitarem, para eles multiplicarem, para eles obedecerem a ordem e a voz do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que, infelizmente, o homem desobedece a Deus pela primeira vez. E por causa dessa desobediência, e o interessante, queridos, que o pecado do homem não foi prostituição, não foi adultério, Adão não traiu Eva, não foi homicídio, Adão não matou ninguém, Eva não matou ninguém, não foi lascívia, não foi nenhum dos pecados capitais que a gente conhece aí. O único pecado a qual fez Eva cair foi a desobediência, por ter comido aquilo que não era para eles comerem. É por isso que eu amo Jesus, porque o diabo fez com que Jesus caísse no mesmo pecado, mas Jesus não caiu. Como? Lá no 4:4 de Mateus, no deserto. Qual foi a primeira tentação que o diabo fez para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em come. O pecado de Adão foi o diabo foi derrubar isso aí pela boca também. Só que Jesus disse, nem só de pão. É por isso que o diabo odeia o jejum. Deus me deu essa revelação essa semana. Por que o diabo odeia quem jejuma? Porque Adão caiu pela boca. E quando o crente deita, e pegou. E quando o crente está jejuando, ele está dizendo, Adão caiu pela boca. Muita gente caindo de uma boca. E até uma vigia, viu? Um pouco. A Bíblia vai dizer que o ambos estavam no jardim e de repente se aproxima da mulher uma serpente. Só que a serpente aqui, eu quero que você fique com a Bíblia aberta, não é qualquer animal. Não é um animal qualquer. No capítulo 3, versículo 1, você vai ler o perfil e as características da serpente. O diabo não usou qualquer coisa para derrubar a mulher, porque ele sabia que Adão e Eva estavam no ato em um nível espiritual muito elevado e mais do que o nosso. Então o diabo não vai usar qualquer coisa para derrubar a mulher e o homem. Ele vai usar a melhor arma que ele pode usar. Diga do teu irmão, o diabo não vai usar qualquer coisa para querer te derrubar. Não é assim?
Quando é na área da prostituição, será que ele vai usar qualquer mulher para derrubar o homem? Não. Ele vai usar a melhor arma que ele. Espanta que não passa aquela lourona. Os olhos azul, parecendo a vida de novela. É a melhor sedução que ele vai usar, meu querido. É a melhor arma que ele tiver. Olha aí o capítulo 3 de Gênesis. O que é que diz aí? Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Eu vou ler mais uma vez para tu entender que o inimigo que a gente luta não é menino. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo, ou seja, de todos os animais que havia no jardim. A serpente era mais astuta. Vai estudar a etimologia da palavra astuta para tu entender o que o diabo agiu. Ele pegou o animal mais inteligente, mais astuto. Ele não pegou qualquer um. Ele não pegou qualquer coisa. A mais astuta de todas as animais, a mais sábia, a mais inteligente. Aí o versículo continua. E ele diz: e esta disse. E esta fez o quê? Esta fez o quê? Se ela disse, ela pegou. A serpente falava, meu pastor. Está aqui, ó. E ela disse: se o diabo pega mais astuta, por que o diabo preferiu a serpente? Eita! Porque ela, de todos os animais, era a que falava e era inteligente. Bora lá! E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. É assim que Deus disse. Então, se ela repetiu o que Deus disse, é porque ela ouviu Deus falar. Diga para o teu irmão: a serpente falava e ela ouvia. Bora para a Bíblia, eu vou levar vocês em águas profundas, tá? Com saudade de pregar, irmão. Diga para o teu irmão: cuidado com a serpente. Ela fala, ela ouve. Amém? Bora lá! E não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morra. A mulher tinha consciência que se ela comesse do fruto que Deus proibiu, eles iam morrer. Aí a serpente entra em cena de novo. Oh, ordinário. Então, a serpente, esse aqui é o perfil dela. Então, a serpente disse à mulher: olha o trato da serpente falando de novo, irmão. Falava ou não falava? Está aqui, ó. E disse à mulher: certamente não morrereis. Sabe o que é que ela fez aqui? Ela enganou a mulher. Então, se ela enganou a mulher, ela é inteligente. Então, a serpente falava, a serpente ouvia, e ela tinha o quê?
inteligência. Diga para o seu irmão, o jumento não tem inteligência. O cavalo não tem inteligência. O boi não tem inteligência. Eles têm sentimentos, pensamentos. Eles agem, mas inteligência não. Porque se ele tivesse inteligência, o jumento não deixava ninguém botar uma canga no pescoço dele. Mas a serpente tinha inteligência. Bora lá, diga, a serpente falava, a serpente ouvia e ela tinha inteligência. Se ela tinha inteligência, ela tinha raciocínio próprio. Ela pensava. Eu estou com medo dessa serpente. Vamos continuar? Então a serpente disse à mulher, certamente não. Que é isso, mulher, tu não vai morrer não. Porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem. Olha a inteligência da serpente aí. Tu não vai morrer não. Sabe o que a serpente fez? Ela distorceu. Olha isso aqui, irmão. Ela distorceu aquilo que Deus havia falado. Ela fez uma distorção. Ela criou naquele momento uma heresia. Ela disse, não vai morrer como eu disse. Vai morrer não. Mas vocês ficarão conhecedores do bem e do mal. Olha só o que a serpente fez na mente de Eva. A serpente conseguiu aguçar dentro de Eva um sentimento de curiosidade. Primeiro, a serpente distorceu que Deus falou. Segundo, ela criou a sua própria pensamento. E terceiro, ela despertou uma curiosidade dentro de ela. O diabo ainda age da mesma forma. Ele distorce a palavra de Deus, ele cria a sua própria heresia, o seu falso ensino, e ele desperta dentro do homem e da mulher um sentimento de curiosidade e de poder. Sabe por que muitos dos homens caem hoje? Porque eles são curiosos em querer poder, ser mais do que Deus, ou conhecer como Deus. Foi isso que a serpente fez no jardim. E por essa razão, e por essa ação, a mulher foi enganada. E o homem, por obedecer a mulher e não a Deus, caiu também. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que tudo tem um preço. Aquilo que nós planta, nós vamos colher. Irmão, se é uma lei da semeadura, pega na mão do filho do lado e diz assim, meu amigo, essa lei ninguém pode. Diga, a vida é que nem comer no restaurante. Ninguém sai enquanto não pagar a conta. Vai aprontando. Passa a mão nas costas do teu irmão, que vai doer só um pouquinho, irmão. Esse dia eu estou violento. Vai aprontando. Diga, teu irmão, vai aprontando. Vai mentir pra mulher. Vai esconder nas costas do marido. Vai pegar o dinheiro escondido da carteira e não avisa. Vai falando com a outra de madrugada. Vai bebendo. Vai roubando, vai prostituindo. Vai falando mal do teu pastor pela circuncidada. Vai criando situação para os irmãos. Vai botando um contra o outro. O legal falei de tudo. Quem te pega não estava falando de tudo
Não adianta fazer carinha de santo aqui não. Quando vir, meu filho, é tipo a morte. Já viu aquele ditado, aquela piada que o pessoal conta, que o careca fez um pacto com a morte, né, rapaz? Aí marcou no dia, aí ele se escondeu. Aí a morte chegou para pegar ele e ele disse, eu vou me esconder da morte. Aí ele pelou a cabeça, ficou no meio do pessoal. Aí a morte chegou na casa e ele não estava lá. Não tá aqui não, não tá não. Quando eu vou embora, diz que depois eu volto. Aí a morte vai passando e disse, rapaz, já que eu não peguei aquele ali, mas eu vou pegar aquele careca que tá ali lá. Quando vem, meu filho, é sem dó e sem piedade, porque a Bíblia diz que aquilo que a gente é o que nós vamos cumprir. Adão e Eva pecaram e eles acharam que ia ficar tranquilo. Eva olhou para Adão e disse assim, vixe, Adão, tu tá é louco. E ela disse, e ele, vixe, não, mas tu também tá. E eles fizeram roupa para eles e viveram aparentemente tranquilo, porque quando a gente erra, eita, a gente faz roupa para si. Sabe o que é roupa para si? É tentar encobrir os nossos. Sabe o que é fazer roupa para si, mas é a gente pecar e ter um pensamento de autodefesa na mente da gente, assim, não, mas tu é homem, tu é falho, tu é pecador, é assim mesmo, né? É fazendo roupa para tentar encobrir a nossa nudez. Pega na mão do meu irmão e diga assim, nunca mais faça roupa assim. Diga, deixe a nudez ser exposta. É bem melhor do que uma mulher não inferno do que descobrir a nudez e ser perdoado. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, e menino de glória, leva a chuva, isso que você está falando, eu estou falando de quando tu pecar, de quando tu errar, de quando tu fizer uma besteira, não fique cumprindo. Ele é tão orgulhoso que ele não tem mais a humildade de pedir perdão para aquele afetor. Aí ele vai fazendo roupa para ele, fazendo roupa, cobrindo. Aí ele vai dizendo, não, mas eu não errei, mas eu não pequei. Não, mas eu fiz isso por causa disso, por causa... Ele vai dando desculpa, e colocando desculpa, isso é fazer roupa, é fazer roupa, fazer roupa. Só que tem uma hora que a roupa que tu está fazendo não vai te esconder dos olhos da justiça. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto eles fazem roupa e vão fugindo, a Bíblia diz que Deus desce aonde? No jardim. E é isso que é as pisadas de Deus no jardim. Aí quando o homem e a mulher percebem que Deus entrou no jardim, eles vão fazer o quê? Fugir. É quando a roupa que você fez para ti já não consegue mais tapar a nudez, porque a justiça de Deus chegou no ambiente. É quando a roupa já não consegue mais tapar. E para onde vai a gente pensa que Deus está olhando para nós. E tem uma hora que não consegue mais fugir. Aí a Bíblia vai dizer que não conseguindo mais fugir, eles disseram, eis-me aqui, Senhor.
Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar o homem e a mulher. E a pergunta que Deus faz é essa: o que tu fizeste? Adão, foi o que tu fez? Ó, síndrome adâmica. Eu não, Senhor. Foi a mulher que tu me deu. Síndrome adâmica de não assumir o pecado, colocar a culpa nos outros. Eu quero abrir um parênteses aqui e levar você lá para dentro da Bíblia. Sabe qual é a diferença de Davi e Saul? O pecado de Davi foi tão pior do que Saul. Davi matou, Davi prostituiu e mandou matar. Prostituição e homicídio. Qual foi o pecado de Saul? Desobedeceu. Agora, por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Sabe por quê? Por causa do pecado de Adão. Davi, quando pecou, ele assumiu o pecado e disse: eu pequei. Filho de Deus, no coração, aleluia. E Saul, quando Saul pecava, ele não assumiu o erro e botava a culpa nos outros. Não foi eu, os homens ele estava com o Lembra de Adão? Adão disse: eu não, Senhor. Foi a mulher que tu me deu. Aí Deus olhou para a mulher: o que tu fizeste, mulher? A mulher viu o homem, veio do homem, né? Filho de peixe, peixinho é. Ela disse: eu não. Foi quem? Aí o pau quebrou para a cabeça da serpente. Eu que contemplou a serpente, pensava que ia sair da situação. Diga para aquilo que for, ela vai E aqui eu vou trazer a última característica da serpente. Quando Deus chama a serpente e diz: o que fizeste isso? A serpente não fala para Deus. Fala? Fala? Ela falou com Eva, sim ou não? Ela falou alguma coisa para Deus? Está aqui, ó. Diante da verdade, a mentira tem que ficar calada. Levanta a tua mão para o céu. Coloca a mulher de volta. Diga a mentira do lugar. Deixa que quiser caminhar no lugar. Deixa que quiser dar no lugar. Diga que vai dar verdade. A mentira vai ter calado. Diante da verdade, diante da justiça, a mentira tem que calar. Aí Deus chama a serpente e olha para a serpente e vai dizer para ela: olha lá a sentença da serpente, irmão. Versículo 14 da Bíblia aberta. Então o Senhor Deus disse à serpente. Aqui quem fala não é a serpente, quem fala é Deus. O tempo da serpente falar acabou. E vai falar é Jeová. E Deus tem que falar agora no pecador. Ele da serpente falar agora no pecador. O mistério da revelação da serpente vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. E vai adorar. Não, Senhor.
quando fizeste isto, maldita será, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerás todos os dias da tua vida. Última característica da serpente. Se Deus está dizendo que ela vai se arrastejar. Opa. Bora lá? Maldita serás que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu andarás. Diga para o teu irmão, a serpente ouvia, ela falava, ela tinha inteligência. Pasmem, senhores. Ou ela voava, ou ela andava. Não se tem uma conclusão, mas os estudos apontam que a serpente não tem conclusão, não estou afirmando, mas há quem diga que ela tinha pernas e andava. Vocês já viram aquela serpente naja no deserto, na Arábia? Quando o encantador começa a encantar ela, o que é que ela faz? Ela faz o quê? Ela fica em pé. Há quem diga que a serpente andava ou voava. Tem um ditado que não é bíblico, diz que Deus não dá asa à cobra. Mas esse ditado não é bíblico. Não se sabe. Há quem diga que ela andava. E a ciência, estudando, descobriu que há na serpente saídas, como se tivesse ossos, que haviam pernas, e ela andava. Não brinque com a serpente. Agora, eu vou entrar na mensagem e já caminho para o final. A sentença que a serpente recebeu foi rastejar sobre o seu ventre, ela perdeu a aptidão de voar ou de andar, e comer todos os dias da sua vida. Agora olhe para mim que eu entro na revelação. Você sabe quem simboliza a serpente, irmão? Você sabe quem era que estava dentro daquela serpente? Diga para o teu irmão, o diabo. O diabo não podia adentrar o jardim em seu corpo. Então ele usou o corpo da serpente. Por que a serpente foi amaldiçoada? Porque ela deu acesso, ela permitiu, ela deixou o diabo usar ela. E por causa disso, ela foi amaldiçoada. Perdeu todas as suas habilidades, perdeu todos os seus requisitos. Mas a serpente é uma representação do diabo. E há uma preocupação nisso. Que uma das sentenças que Deus deu para a serpente foi de se arrastejar e comer. A serpente representa quem? O diabo. Agora eu quero que você abra a Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. O que é que diz aí? Lê mais alto, por gentileza. Porquanto tu és e por pó, o homem é o quê? E por pó, a serpente foi amaldiçoada a comer o quê?
disse, eu estremeci. Eu fui atrás. Eu fui pesquisar. A serpente foi amaldiçoada a comer pó. Deus está dizendo que o homem é pó. E por pó, ele voltará. Então, se a serpente foi amaldiçoada a comer poeira, comer pó, então a serpente está liberada por Deus a comer quem é o pó? O homem. Pega na mão de alguém, não deixa ele correr. Diga, a partir de hoje, tenha cuidado com a serpente. Porque Deus deu uma autorização para ela de comer o pó. E sabe quem é o pó? Não se engane! O diabo é representado pela serpente e foi dado a ela a autorização de se alimentar de pó. Sabe o que é o pó? É o nosso pecado, é as nossas transgressões, é as nossas falhas, é as nossas fragilidades. Toda vez que você peca, você está alimentando o diabo. Toda vez que você erra, você está alimentando a serpente. Toda vez que você se levanta contra a sua liderança, você está alimentando a serpente. Toda vez que você entra no pecado, você está alimentando a serpente. A gente está alimentando a serpente e não sabemos. Acabou a glória, irmão? Cadê os aleluia? Diga para o teu irmão, pare de alimentar a serpente. O teu pecado é o teu pecado é o alimento que ela sabe. Agora eu vou mais profundo, olhe para cá. Quando o diabo cai lá do céu, o nome Lúcifer significa aquele que porta luz, ou anjo da luz. Quando ele peca, ele vai ser destituído do seu trono, da sua glória, do seu poderio, e ele vai habitar no reino das trevas. Diga treva, diga treva. Deus permite ao diabo habitar no reino das trevas. Aonde houver trevas, o diabo está lá habitando. Por quê? Porque Deus permitiu o diabo habitar aonde havia treva. Aonde houver treva, o diabo está habitando nela. A serpente se alimenta de quê? O homem é o quê? O diabo é a luz, agora se virou trevas. Aonde tem trevas, o diabo está transitando pelas trevas. Aonde tem pó, tem pecado, a serpente está se alimentando. Sabe por que Pedro caiu? Porque havia trevas dentro de Pedro e havia pó. Sabe qual era o pó e as trevas? O orgulho. Lembra quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, é necessário que eu morra, é necessário que ele me espante. Pedro se levantou e pulou e disse: não, Senhor, ninguém vai te tocar, por ti eu mato e eu morro. Subverseu. Lembra quando Pedro revelou e disse: tu és o Filho do Deus Altíssimo? E Jesus disse: Pedro, que te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Espírito, que não é mais Simão Barjona, agora é Pedro. Se orgulhou. Mais na frente, o diabo que vive nas trevas e come pó chegou e falou na boca de Pedro: Senhor, não te faça nenhum mal. Deus disse: apartai-vos, Satanás. Lembra do mesmo Pedro? Ele está orgulhoso agora, dizendo que ninguém toca em Jesus. Naquele momento, o diabo entra no coração de Pedro, e aquele primeiro ele terra, e o diabo castiga. Naquele mesmo momento, Jesus disse: hoje mesmo me negarás 3 vezes. Porque esta madrugada, Pedro, eu roguei por ti. Porque Satanás te pediu para cirandar a tua alma como peneira
Pega na mão do teu irmão e diga assim: aonde tem trevas e aonde tem pó, o diabo está lá. Agora diga para o teu irmão: cuidado, porque o diabo, quando ele encontra a treva e encontra a pó, ele tem permissão de pedir para Deus aquela pessoa. Sabia disso não? Que o diabo fica pedindo aonde ele acha trevas, aonde ele acha pó, ele fica pedindo aquela pessoa. Por quê? Porque Deus deu uma legalização para ele habitar no meio das trevas e se alimentar de quê? Porque aonde ele acha pó e acha treva, ele acha que aquele lugar é dele. Então ele vai dar: olha aí, ó! Tá cheio de pó! Achei treva dentro dele! Dá ele pra mim, Deus! Dá ele pra mim, Deus! Entrega ele pra mim, Deus! Deixa eu cuidar dele! Do mesmo jeito que o diabo pediu Pedro, o diabo também pediu quem? Judas. Eu vou te levar profundo, águas profundas agora. Por que que Judas morreu e Pedro não? Porque Judas se comoveu, mas não se arrependeu. Pedro se arrependeu. Você acha que esse teu pecadinho o diabo vai deixar passar em branco, meu amigo? Tu acha que essa fofocaria o diabo vai deixar passar em branco, minha amiga? Tu acha que tu anda falando mal do teu pastor, o diabo vai deixar passar em branco, meu amigo? Tu acha que tu te levantando contra a tua liderança, falando mal do teu líder, comprando e não pagando, enrolando os outros, vivendo a vida dupla? Tu acha que o diabo não vai comer esse pó? Que ele não vai habitar no meio das trevas? Talvez tu seja a próxima alma que ele esteja pedindo para Deus. Jesus disse assim: Pedro, mas eu roguei ao Pai. Pega na mão do amigo e diga assim: ele está rogando. Ele está rogando para que o diabo não venha nos destruir, para que o diabo não venha nos destruir. Não vai mais por essa tua raiva, essa coisa que tu vai não vai ser mais vai pegar dentro de você e vai essa palavra, o menino de glória,
medo de você. Agora, quando ele acha um homem que tem luz, ele vai dizer: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, e vós, quem sabe? Primeiramente, eu digo você, quando a peça digital é religiosa, mas não vai dar o mesmo passatempo. Não vai dar o mesmo passatempo. Se a gente vai passar o nome, porque ele vai levar. Judas morreu, se for foi morrer, porque havia trevas e tinha pó. O diabo rasteja pelas trevas e se alimenta de pó. Pedro não, Pedro se arrependeu. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pedro já ia sair de Jesus e disse: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Naquele momento, Jesus disse: perdoado, eu estou outra vez, Pedro outra vez, Pedro e agora de Jesus vai se levantar, segunda aleluia, segunda aleluia, Jesus vai tirar a dele, mas não haverá e nem nela e vai E o mais lindo, encerrando, quando Pedro foi morrer, como iam crucificar Pedro, alguém disse: Pedro, vai falar alguma coisa, deixa Pedro falar. Alguém disse: negou a primeira, vai negar a segunda. Pode esperar que ele vai negar, isso ele vai morrer crucificado. Deixa ele falar, fala, Pedro. Pedro disse: talvez sim, eu neguei no passado. Havia trevas e pó dentro de mim, mas em Atos capítulo 2, uma chama se acendeu. E tirar as trevas que há dentro de mim, para que o diabo não se alimente mais e não tenha mais acesso ao meu interior. Sabe por que muita gente não se liberta? Sabe por que muita gente não consegue chegar a um nível espiritual?
porque ainda existe poeira dentro dele, pó, ainda existe trevas. Sabe qual é a oração que nós temos que fazer a partir de hoje? É pedir para que o Espírito Santo nos limpe dessa poeira, desse pó, e acenda dentro de nós eu coloquei no meu status hoje: aonde deixa o pecado habitar é porque não existe mais fogo. Lembra de Levítico 6,13? O que é que diz lá? E o fogo arderá sobre o altar, e não é uma ordem. Porque o que é trevas? Diga para o irmão: ausência de luz. Aqui está claro, sim ou não? Se eu apagar essas luzes, aqui está o quê? Então treva é ausência de luz. E o diabo tem permissão de Deus, olha aqui para mim, de passear por entre o reino das trevas. Não existe nenhuma limitação para ele passear no reino das trevas. O pecado é o quê? Trevas. Se houver pecado no teu coração, pois infelizmente o diabo está passeando por ele, porque existe trevas. Por que o diabo encheu o coração de Judas? Porque havia trevas. Sabe qual era a treva de Judas? A ganância. Judas não podia ver dinheiro, era ganancioso. Tem homem que não consegue ver mulher, ele fica parecendo máscara. Tem mulher que não consegue ver homem, que ela fica doida. Eita, meu Deus, que homem é esse? É trevas. Tem gente que não consegue ver um cigarro de maconha. Tem gente que não consegue sentir o cheiro da pedra. Tem gente que não consegue sentir o cheiro do carro, da cachaça, do cigarro. Ainda existe trevas. E olha as trevas, o diabo passeia por ela. Mas o Espírito Santo disse assim: